Chega aqui comigo que o meu convidado já está aqui. Diego, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Diego, você é psiquiatra, né? Sim, sou psiquiatra. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre esse tema importante, a fobia social. Muita gente sofre de fobia social? Sim, a fobia social, ao contrário do que as pessoas acreditam, né, muita gente chama de, eu sou antissocial, então usa como sinônimo de ser fóbico social. Então, antissocial é diferente, é um transtorno de personalidade, né, está associado a assassinos ou pessoas que têm alterações de caráter ou de personalidade. A fobia social, ela é um transtorno que faz parte dos transtornos ansiosos. Então, enquanto as fobias específicas, elas representam um medo patológico de algumas situações ou de alguns objetos, por exemplo, medo de chuva, medo de ficar no escuro, que seria uma fobia específica, a fobia social representa uma fobia relacionada ao contexto social, então é medo de gente. A gente divide a fobia social em dois subtipos, vamos dizer assim. Tem o subtipo que é a fobia social generalizada, onde a pessoa, na presença de outros seres humanos, ela desenvolve sintomas de ansiedade, ou seja, sintomas de medo. Então, assim, ela sente que algumas áreas do cérebro, elas são preparadas desde que a gente se desenvolve, enquanto o cérebro se desenvolve no feto, na criança, no adolescente, no adulto, para realmente detectar perigos no meio. Então, a amígdala, que é uma área da região do cérebro, ela tem que identificar fatores que são perigosos e preparar o cérebro para fugir ou lutar contra aquelas situações. As pessoas que têm algum grau de fobia, elas nascem com essas regiões um pouco mais sensíveis, ou elas se sensibilizam. Então, é possível que uma pessoa passe por uma situação muito aversiva durante a infância, alguma época da vida, por exemplo, uma chuva, por exemplo, onde ela quase morre, e isso faz aquela região do cérebro ficar ultra sensível e mesmo que diante de situações de chuva leve, ela desenvolva fobia, medo de chuva. No caso da fobia social, normalmente isso vai se desenvolvendo, já existe essa predisposição. Então, assim, nenhum transtorno psiquiátrico, o meio causa a doença psiquiátrica. Na verdade, existe uma vulnerabilidade genética, social. Normalmente, nas famílias se desenvolve algum grau de concordância, a gente diz. Então, o pai ou mãe tem algum grau de ansiedade, ou pânico, ou fobia específica, que é a fobia de alguma coisa, de altura, de elevador, de chuva, ou alguma fobia generalizada, uma ansiedade generalizada, e a pessoa já nasce com essa predisposição. E, de alguma forma, alguns contextos sociais aumentam a chance de acontecer essa sensibilização, mas o que se caracteriza mesmo é que a pessoa começa a ter medo do contato pessoal. Então, ela, diante de outras pessoas, ela tem sintomas ansiosos, então sudorese, taquicardia, ela não consegue fazer contato visual. Ela tem sempre a sensação que está inadequada, que está assim, sendo observada, que estão rindo dela, que ela está esquisita, que ela está desengonçada. E aí, num contexto social, as coisas vão se reverberando cada vez mais, porque a pessoa que já está ansiosa começa a ficar mais desconfortável. Então, ela vai andando de um jeito pior e aí ela chama até mais atenção do que ela chamaria se ela estivesse confiante, se ela estivesse segura de si. Então, essa é a fobia social generalizada. A fobia social de desempenho tem a ver com a pessoa até consegue falar com as pessoas, em público, tudo, mas numa situação de desempenho ela desenvolve ansiedade. Então, quando ela tem que falar em público, ela treme, ela gagueja e ela às vezes desmaia, às vezes ela tem sintomas ansiosos, ou diante de qualquer outra situação onde ela tem que desenvolver algo de desempenho, que ela é solicitada para mostrar um desempenho. Você sabe o que eu acho engraçado? Tem pessoas que não conseguem sequer ir numa missa, num aniversário. Tem uma aversão impressionante a qualquer tipo de aglomeração. E qual grau seria, por exemplo, desse tipo de fobia? Prejuízo. Então, assim, a partir do momento que a pessoa tem prejuízo no funcionamento social, deixa de ser timidez e passa a ser algo patológico. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um nascimento de um filho e não consegue estar numa missa para um batismo, isso já representa um prejuízo, porque ela não consegue estar numa situação. Porque nem todo mundo vai precisar estar em público
falando para multidões ou tendo uma desenvoltura social. Mas em situações básicas, por exemplo, um exemplo clássico de fobia social que muitas pessoas não sabem que pode ser, são pessoas que às vezes compram uma mercadoria, a mercadoria vem com defeito e elas não têm coragem de ir até a loja questionar a devolução do produto. Ou então porque elas já, o cérebro ele já antecipa situações de vexame, por exemplo, situações de que ela vai ser humilhada, que vão xingá-la, que vão dizer que ela deteriorou o produto, ou que aquele produto não foi comprado lá, que vão gritar, falar alto. Então as pessoas não conseguem ter esse tipo de desenvoltura social e que é muito comum. E que muitas vezes as pessoas acham que fobia social é só falar em público ou fazer algo em público, alguma demonstração pública, mas o contato social básico de interrelacionamento já pode representar graus até mais leves de fobia social. O fóbico social, diferentemente da timidez, quando você conversa com a pessoa e pergunta o que ela sente diante daquela situação, ela normalmente antecipa situações de humilhação. Então, normalmente, o fóbico social, ele já acredita que se ele for à festa ou se ele estiver no meio de uma aglomeração ou no meio de uma situação onde tem pessoas desconhecidas, o que vai acontecer é que vão rir, vão fazer chacota. Então, normalmente, os pensamentos que o cérebro produz, eles giram em torno de humilhação, vexame e passar vergonha em público, por exemplo. Olha só que interessante, você pode mandar sua pergunta, o nosso WhatsApp a todo momento aparece aqui na tela, é São Paulo 11 9503 36870 e já estão chegando muitas perguntas aqui, mas muitas perguntas, Diego, olha só. Boa noite, Fábio, eu sou Fernanda, estou em tratamento de depressão e um dos meus sintomas está a fobia social devido à minha grande ansiedade. Entretanto, esse quadro se agrava quando trata-se de várias pessoas conhecidas no mesmo ambiente. Olha só que interessante. Isso é normal, Diego? Então, normalmente a fobia social ela é mais intensa com desconhecidos e ela diminui de intensidade com pessoas conhecidas. Assim Por que o dela é o contrário? Então, durante um transtorno de humor, como a depressão, que são outras áreas relacionadas, por exemplo, às emoções, à energia, à capacidade de desenvolvimento, de vontade, de tocar a vida, podem acontecer outras sintomatologias associadas. Então, a pessoa pode não ter fobia social, não ter sintomas obsessivos compulsivos, que são também já era considerado durante muito tempo e ainda um transtorno que compreende muita ansiedade e que em vigência do episódio depressivo, em vigência da depressão, a pessoa começa a apresentar medo de ficar em público, por exemplo, ou algumas manias, como o toque, por exemplo, mas não necessariamente a pessoa tem toque ou tem fobia social, mas na verdade são sintomas fóbicos sociais associados à depressão. Normalmente o depressivo ele procura isolamento e normalmente o contato interpessoal incomoda, mas é um pouco diferente da fobia social, onde a pessoa no contato interpessoal ela tem a sensação que vai ser humilhada, que vai ser motivo de chacota, que vai passar por uma situação constrangedora. Normalmente na depressão um isolamento, uma vontade de não estar em contato com outras pessoas. E aí pode acontecer, como ela relatou, mesmo de pessoas conhecidas. A pessoa foge do contato com os outros, que parece ser o que ela relatou. Olha só, a Maria José de Bauru, ela está falando exatamente sobre o nosso assunto aqui. Ela está dizendo ela está falando assim, boa noite, Fábio, boa noite, Diego. Eu tenho medo justamente de falar em público. Nem na igreja que eu frequento eu consigo fazer, por exemplo, uma leitura. Só a ideia de que eu vou falar em público já me apavora. O meu caso tem solução, Diego? Então, o interessante é que o tratamento principal da fobia social, ele envolve, em alguns casos, o uso de medicamento, mas é principalmente a exposição gradual e lenta, assim como o tratamento das outras fobias. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, em criança, medo de escuro, nós não podemos colocar uma criança já de cara no escuro e falar, fica aí, porque você vai conseguir se adaptar. Então, normalmente, as técnicas de terapia comportamental envolvem uma dessensibilização sistemática. Por que é sistemática? Porque ela é programada e ela pode ser interrompida, voltar atrás durante um determinado período e depois avançar. Então, normalmente se usa
colocar a criança progressivamente em ambientes mais escuros, de forma que ela consiga, ao final da técnica, estar dormindo no escuro. Na fobia social, a mesma coisa. A esquiva, que é quando a pessoa evita situações de exposição social, só reforçam a fobia social. Então, aumentam os sintomas. Então, porque é um mecanismo adaptativo. Então, se na natureza nós tivéssemos, se isso fosse um animal que fosse atacar, ficar longe de animais perigosos, o que a gente já conhece que são potencialmente perigosos, é protetivo. Então, o cérebro ele é uma defesa e o cérebro detecta isso como saudável. No caso de fobia social, das fobias, que são doenças, né, causa um prejuízo. Então, por exemplo, uma pessoa que até tem fobia, por exemplo, de altura, mas que ela consegue ser transferida para um local onde ela vai trabalhar em grandes alturas. Então, isso vai trazer um prejuízo. Normalmente, as fobias específicas, elas não aparecem tanto no consultório porque as pessoas fogem das situações. Então, elas não vão em locais onde tem altura, onde tem chuva. Então, a pessoa basta ela se esquivar. Agora, no caso da fobia social, muitas vezes é necessária a exposição social. Não muitas vezes, é necessário a exposição social e algum grau de desempenho em público, fazer uma palestra, um seminário. O principal tratamento envolve, então, por mais que a pessoa ache aversivo no primeiro momento, é fazer dessensibilização sistemática. Então, começar a fazer palestras em grupos pequenos e conhecidos, começar depois a fazer palestras em grupos um pouco mais de pessoas desconhecidas e progressivamente ela vai ver que a exposição social vai se tornando menos, vai causar menos medo à pessoa e ela vai ganhando uma confiança. Deixa eu ver se a minha telespectadora aqui, a Gilceia do Rio de Janeiro, está mais ou menos linkada com essa resposta que você deu. Ela diz assim: boa noite, Fábio, adoro você, vejo seu programa todos os dias. Eu acho que eu estou com depressão, eu tenho medo de ficar sozinha, é o contrário, né? Eu tenho medo de morrer e ficar, por exemplo, só em casa. Eu moro separada e tenho medo de ficar sozinha em casa. Existe alguma relação com a questão da fobia? Então, normalmente a fobia social é o medo de gente. É o medo de encontrar com as pessoas. De estar no meio de pessoas, porque o contato com as pessoas, para essas regiões do cérebro, é aversivo. Agora, isso em qualquer situação, Diego? Normalmente, na fobia... Por exemplo, desde uma reunião até simples, de duas pessoas, até, por exemplo, uma festa. Então, normalmente, a fobia de desempenho, que é, por exemplo, a pessoa ter que falar, tem que ter um desempenho onde ela se saia bem. Então, dar uma entrevista, falar em público, isso, na população geral, já existe, sim, um certo grau de fobia social, porque envolve o desempenho. Então, no momento que a pessoa, não estando acostumada a fazer, ela vai realizar, o cérebro já prepara que não pode dar errado, não pode falar algo, não pode gaguejar, não pode esquecer, não pode dar branco. Então, é normal sentir uma certa ansiedade no desempenho, onde a pessoa quer ter o melhor resultado. Então, isso naturalmente é relativamente normal. Agora, a fobia social generalizada, a pessoa não consegue fazer contato visual, porque a presença do outro, o olhar do outro já gera, o cérebro já detecta como se fosse assim aversivo, como se fosse um animal na natureza que pudesse atacar. Estar em contato com pessoas desconhecidas, estar em público numa festa, onde ela tem que pegar, muitas vezes é comum os pacientes com fobia social dizerem que não conseguem comer em público. Então parece tão assim simples comer em público. Quem vai olhar para mim e me criticar pela forma como eu estou comendo? Um exemplo, num restaurante, a pessoa não consegue nem ir a um restaurante. Tem pessoas que não conseguem assinar na frente dos outros. Meu Deus. Então, assim, parece tão assim ridículo, tão simples, assim, a assinatura é minha, se ela ficar mal feita, quem vai saber se foi eu ou não? A pessoa não consegue fazer uma assinatura. Eu tenho uma paciente que ela não conseguiu fazer um contrato na casa, por quê? No cartório, a assinatura nunca batia com a assinatura original dela, porque ali na presença da pessoa ela fazia uma assinatura e não era reconhecida a firma dessa assinatura. Então, assim, chega num grau de limitação na vida a fobia social. Então, isso sim é fobia social. Então, a timidez, graus leves de ansiedade social, de medo de falar em público, de conversar com pessoas desconhecidas, isso é normal. Agora, fobia social mesmo, as pessoas têm limitações muito sérias que a gente nunca imagina que alguém possa ter.
Vamos lá, olha, tem muita gente participando, aliás, quero agradecer, ó, um beijo para vocês, obrigado pelo enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Ó, boa noite, Fábio, meu nome é Helenilde, eu sou do Rio de Janeiro. Eu queria saber do Diego a respeito de um medo que eu tenho de uma grande quantidade de pessoas, um aglomerado, por exemplo, uma multidão, pois eu começo a passar mal sentindo tonturas e sensação de desmaio. Isso já é característica da fobia social? Então, nós temos que saber se neste momento os pensamentos que se passam para dentro da cabeça da pessoa é de vexame, de humilhação e de sensação de estar no meio das pessoas e passar por uma situação vergonhosa. Se for, sim, é fobia social. O que pode acontecer também é a agorafobia. A agora vem daquela praça pública aberta, que é o medo das pessoas passarem mal em público ou no meio de outras pessoas e não poderem ser socorridas. Então, não é que a pessoa está com medo dos outros seres humanos, não, mas as pessoas que têm agorafobia, elas começam a ter uma sensibilização nessa amígdala, que é uma área do cérebro que detecta coisas perigosas, e ela começa a imaginar que no meio de multidões ela pode desmaiar, morrer e não poder ser socorrida. E aí a pessoa começa a evitar situações públicas, mas não é por medo de sofrer vexame, ser humilhada, e é diferente da fobia social. Então, para a gente só alinhar isso com o nosso público, a fobia social não é o medo de muitas pessoas, é o medo do relacionamento, de estar em público, ou seja, o medo direto das pessoas, é isso? Das pessoas, ou de ser avaliado pelas outras pessoas, ou do contato mesmo, de ficar desconfortável no meio das pessoas. A pessoa que está no meio de muita gente, mas tem medo de passar mal, e eventualmente chegar a passar mal por conta de muitas pessoas, isso pode ser agorafobia, que é um tipo de fobia de multidões, de muita gente. O termo está relacionado a essas praças públicas da Grécia, onde haviam muitas pessoas, porque essas coisas existem já há muitos anos, não são doenças que são inventadas. O cérebro é o mesmo de sempre, e isso já acontecia, já era identificado, né, às vezes com nomes diferentes, mas já desde muito tempo. Olha, são tantas perguntas aqui que está difícil de eu selecionar, viu? Mas vamos lá. Vamos à pergunta da Angélica de São Paulo. Ela diz assim: Diego, eu sofro de fobia social desde a infância. Eu sempre fui tímida, mas nunca achei que fosse chegar a tal ponto. Hoje eu percebo a imensurável diferença entre mim e os meus colegas de universidade. Olha só, o que eu faço para começar a enfrentar essa timidez? Essa é uma característica clássica, né? Clássica, e que, se a gente perceber ao longo do neurodesenvolvimento, desenvolvimento social do ser humano, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai sendo mais requisitado em termos sociais. Então, se a gente pensar que a infância é um ambiente social mais a casa e pessoas conhecidas, à medida que a gente envelhece, a gente vai sendo mais requisitado, como se fosse na natureza, a sair do ambiente que o animal fica e realmente enfrentar outros ambientes que realmente são potencialmente aversivos. Então, isso é importante lembrar. E à medida que, por exemplo, a pessoa começa a entrar em contato com situações onde a exposição social é necessária, os sintomas podem ficar mais evidentes. Eu estou até me lembrando de uma paciente minha que pode chegar num ponto onde a pessoa tenha vermelhidão, placas vermelhas pelo corpo, em virtude da fobia social. Essa paciente, isso é um grau bem mais grave de fobia social, e eu estou lembrando assim que, conversando durante a consulta, né, onde você mora, a parte inicial da consulta nunca entra no problema, né, onde mora, onde vive a mãe e tudo. De repente a pessoa começa a ficar vermelha e com várias placas, né? Eu falei, olha, você está desenvolvendo uma alergia agora nesse momento, acho que é melhor a gente parar a consulta, né? Ela falou, não, isso é o que eu vim buscar ajuda, porque eu fico com placas vermelhas no corpo e quando eu estou no meio de pessoas. E aí a coisa vai ganhando uma proporção, porque as pessoas vão ficando desesperadas, porque fala, você está com uma alergia, você está passando mal. E aí ela vai ficando mais vermelha, com mais placas. No caso dessa ouvinte que disse sobre a exposição da faculdade, o ideal é que ela não se esquive, né? E o medicamento, ele pode conferir uma diminuição
dessa sensibilização cerebral. Então, se a gente imaginar que a pessoa sem medicamento, ela vai ter uma sensação cerebral de que ela está sendo realmente avaliada, que ela está sendo motivo de chacota, que as pessoas estão observando demais o jeito de falar, o jeito de gesticular e tudo, o medicamento vai tirar uma parcela dessa sintomatologia. Então, vai facilitar muito mais o trabalho da psicoterapia, que é uma psicoterapia de exposição, ou seja, ela tem que fazer exposições e ela tem que avançar nessas exposições. Então, não adianta ela ficar confortável naquelas exposições que ela já faz. Por exemplo, falar com pessoas conhecidas ou falar em casa. Então, ao longo da terapia, e à medida que os sintomas estiverem leves, ela vai ter que avançar para as etapas. Então, os steps do tratamento. Então, agora você tem que, na sua universidade, encarar uma pessoa totalmente desconhecida e perguntar quem é ela e o que ela faz. Aí vai. E assim, complicado, muito difícil, e a pessoa pode ter assim, sintomas ansiosos, taquicardia, mas o tratamento funciona. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais ou menos nessa linha do que nós estamos conversando aqui. Boa noite, Fábio. Meu nome é Wellington de Tatuí, eu tenho esse problema de fobia social. Na empresa em que eu trabalho, o relacionamento com os outros colaboradores até que é bem tranquilo. Mas quando tem que reunir, por exemplo, muitas pessoas, a coisa pega. Até na faculdade, para fazer uma apresentação de alguns trabalhos, eu acabo desistindo. Isso tem tratamento? Eu não me sinto bem de várias pessoas, por exemplo, me olhando. Justamente aquela linha que você falou, a pessoa pensa que está sendo, sendo avaliada o tempo todo, né? E uma das etapas, step 1 desse tipo de sintomatologia, não fazer contato visual, é exercitar o contato visual. E aí, a questão do medicamento, isso vai variar de acordo com a sintomatologia, porque, obviamente, vão haver graus aí que a pessoa vai apresentar. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, comer em público, assinar em público. Tem pessoas que não conseguem urinar em banheiro público, mesmo em cabines fechadas, porque eles têm a sensação que estão sendo ouvidas e trava completamente. É uma coisa involuntária. Quando a gente diz, assim, de transtornos psiquiátricos, muitas pessoas imaginam, é só a pessoa ir lá e tentar, esperar. Então, assim, essas coisas são involuntárias. E a pessoa tem dor, né? A pessoa tem vontade de urinar e trava. Ela não consegue, porque ela está ali dentro daquele ambiente e a cabeça dela está produzindo a sensação que ela está no meio de um tiroteio, por exemplo, que é aversivo. Então, é como se estivesse no meio de um tiroteio e ela não consegue relaxar. Não consegue. Diego, para a gente ajudar, então, a pessoa que tem esse tipo de problema, o certo seria, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, imaginar que está num outro lugar mais tranquilo, ajuda? Isso, algumas etapas da terapia vai tentar utilizar isso. Tá. Normalmente, se a sintomatologia for muito intensa, o medicamento vai ser essencial. E não é um medicamento, muitas vezes a gente fala em medicamento em psiquiatria, né? As pessoas pensam que é sedativo, calmante, tarja preta. Não, são medicamentos que realmente funcionam para atuar em estruturas cerebrais, desligar essa ativação. Eu faço a analogia de um alarme, né? O fóbico social é como se o alarme do carro que tivesse que disparar diante de situações de roubo, ele fica ligado o tempo todo e ele atrapalha a pessoa até de pensar. Imagina se aqui tivesse um alarme ligado o tempo todo, a gente não ia conseguir se concentrar no que ia estar falando. Então, por isso que a pessoa com fobia social, ela parece até boba, desajeitada, porque como se ela tivesse aquele alarme ali atrapalhando ela o tempo todo, a luz daquele alarme, então ela vai falar alguma coisa, ela se desconcentra, ela não lembra o que vai falar, e aí a coisa fica pior, porque ela percebe que as pessoas estão percebendo a ansiedade e vai virando um círculo vicioso que vai contra o ansioso, o fóbico social. E o medicamento é como se ele desligasse o alarme de verdade, né? Desligasse e depois que tira o medicamento, ele continua bem, né? Então não é momentâneo, não vai tratar de uma forma temporária, só o sintoma, não. Ele vai realmente fazer um efeito. Mas essa parte do tratamento, que é a exposição, ela é imprescindível. Porque muitas vezes a gente vê pessoas com fobia social que eles já estão bem em algum grau de acomodação social.
Entendi. E aí, por exemplo, eles não galgam novos cargos nas empresas ou em posições sociais, porque eles estão tranquilamente confortáveis naquela situação em que eles estão. Mas quando nós vamos rastrear, existe um grau de fobia social que está sendo protegido pela esquiva, que é a pessoa não ir além. É como se fosse assim, eu estou com medo de altura, eu só vou em locais planos. Tá, mas se você tiver que trabalhar num local alto, então você perde o emprego por isso? O ideal seja você realmente tratar de forma geral os sintomas. Olha só que loucura, ó. Boa noite, Fábio. Queria fazer uma pergunta. A pessoa que não consegue se comunicar, por exemplo, dentro do interior de um elevador, é um caso de fobia social? Quem pergunta é Ademar Vasconcelos, de Brasília. Então, toda vez que a gente vai falar em fobia social, a gente tem que pensar realmente no grau de prejuízo social que a pessoa pode ter, porque a timidez, ela envolve o contato com pessoas desconhecidas e um certo desconforto com pessoas desconhecidas. E, naturalmente, tem pessoas que têm cérebros que são naturalmente destemidos do contato social. São pessoas totalmente desinibidas, que são facilmente sociáveis, que conversam com desconhecidos de uma tranquilidade, assim, que a maioria das pessoas, a média, não tem. E tem pessoas que são um pouco mais tímidas do que as outras. Então, normalmente, o ambiente, por exemplo, do elevador é um ambiente que envolve um contato muito íntimo, muito próximo, uma situação onde às vezes você não conhece a pessoa e que a situação de estar em silêncio pode gerar um desconforto de ter que puxar um assunto, ou ter que falar com alguém. Mas no caso da fobia social, normalmente a pessoa tem um prejuízo nas suas habilidades sociais. Então, normalmente ela não consegue ter um relacionamento afetivo, não consegue ir a uma festa, não consegue, numa empresa, falar com chefes ou figuras de autoridade, por exemplo, quando, na verdade, isso poderia possibilitar uma aproximação com a chefia e auxiliar até no desenvolvimento social e a pessoa galgar novos cargos. Agora, a timidez, normalmente, ela pode ser uma característica intrínseca e que, da mesma forma, a timidez também melhora com as mesmas técnicas, mas não se trata a timidez com medicamento, porque não se trata de uma doença necessariamente. A fobia social, ela representa um prejuízo em coisas onde a maioria das pessoas desenvolveria com certa tranquilidade, né? Então, obviamente, que chegar num local, você chega num local público, que é um supermercado, tem muitas pessoas desconhecidas, e alguém fala alto, olha, esse cliente aqui está pedindo, tudo, você vai ficar um pouco desconfortável, porque a atenção social está sendo voltada para você. Mas a pessoa que não consegue passar mercadoria em público, passar mercadoria no caixa, não consegue fazer uma solicitação à gerência de um banco, não consegue assinar um cheque, ou não consegue, por exemplo, às vezes, por exemplo, num final de ano, uma festa final de ano, mesmo com pessoas conhecidas, e a pessoa tem alto grau de ansiedade, ela deixa de ir à festa por conta do medo que ela pode ter essa situação. Então, aí sim está representando uma situação onde ela tem um prejuízo social que é muito mais do que uma timidez, e aí poderia ser classificado como uma timidez patológica, que é a fobia social ou o transtorno de ansiedade social, também é outro nome. Olha só, vamos a mais uma pergunta aqui. Agora deixa eu ver qual que eu faço aqui, da Marlúcia Aquino de Santos. Ela está perguntando o seguinte: será que a fobia social pode ser hereditária? Ter um membro, por exemplo, da família com fobia social parece aumentar ligeiramente o seu risco para desenvolvê-la? Sim, certamente. É? Certamente. Os transtornos psiquiátricos, eles são transtornos com algum grau de concordância genética. Então, assim, se você tem um parente, se você tem muitos parentes com transtornos ansiosos, ou seja, síndrome do pânico, a fobia social, a própria fobia social, o grau de fobias, a ansiedade generalizada, que é um outro tipo de transtorno de ansiedade, sim, existe um risco maior. O que a gente observa cada vez mais é que a presença de genes, ou a presença de uma hereditariedade nos transtornos psiquiátricos, eles indicam que você pode herdar essa tendência, mas os genes, eles podem não ser ligados, eles podem ficar desligados a depender
de como o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento psicológico aconteça. Então, é a mesma coisa a questão de transtornos do humor. Numa família que tem mais transtornos depressivos, por exemplo, existe uma incidência maior de risco para acontecer um transtorno depressivo diante de uma situação aversiva. Mas não é todo mundo que passa por uma situação aversiva ou de pressão ou de estresse que vai ter depressão. Então, é necessário sempre ter uma predisposição. Então, assim, luto não causa depressão, perda de emprego não causa depressão, separação não causa depressão. Agora, dentro de uma família onde existe uma vulnerabilidade maior, fatores estressores podem sim desencadear a inflamação cerebral, no caso da depressão, ou a ativação cerebral, no caso da fobia social, ou seja, o cérebro liga e fica aquele alarme ali, e aí a pessoa apresentar os sintomas. Diego, obrigado pelo nosso papo, muito bom essa noite, viu? Um grande abraço para você e um Feliz Natal para você e toda a sua família, viu? Eu que agradeço o convite.